Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Matos e estou de volta para darmos continuidade à nossa lição, a lição de número 7, que tem como assunto Ruth, uma mulher digna de confiança. Já falamos o capítulo 1, falamos o capítulo de número 2, e agora nós vamos dar início ao capítulo de número 3, que tem como assunto como Ruth entrou na genealogia de Jesus. O tópico primeiro diz: Ruth chega a Belém. Ao chegar a Belém, Ruth viu a admiração do povo pela condição em que sua sogra retornou à terra. Amados, esta admiração que nós estamos vendo aqui pode ser de dois sentidos. A palavra admiração. A pessoa pode estar admirando uma outra porque cresceu, porque prosperou. É um motivo para a admiração, porque a pessoa melhorou, a pessoa mudou para melhor. E existe também aquela admiração que eu diria de forma negativa, que é justamente aquela admiração porque a pessoa foi de uma forma, foi de um jeito, de uma maneira, e agora está de outra. Está de outra forma, está de outra maneira, né? Negativamente. Estava bem e agora está mal. Era próspero, agora não é mais. E assim por diante. No caso aqui, se referindo a Noemi, essa admiração das pessoas, infelizmente, neste momento, não foi porque Noemi voltou bem, mas a admiração deles é porque Noemi voltou aparentemente pior, ou não é aparentemente, mas ela realmente voltou pior do que estava. Por quê? Porque ela, quando saiu de Belém, saiu na companhia do seu esposo, dos seus filhos, levando alguma coisa com a intenção de ir para as terras de Moabe e lá prosperar. Mas infelizmente lá ela perdeu o seu esposo, perdeu seus filhos também e não conseguiu prosperar. E agora ela retorna para Belém, viúva, e ainda trazendo em sua companhia uma moabita. As pessoas, certamente, como diz o texto bíblico, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Ou seja, o pessoal estava admirado, as pessoas admiradas com o retorno de Noemi e a forma com que ela retornou. E certamente perguntavam: mas não é essa Noemi? Não é essa a esposa de Elimeleque? E cadê Elimeleque? Ela não saiu daqui levando os seus filhos? Cadê Malom? Cadê Quilion? Por que ela voltou só? Ou então, por que ela voltou trazendo na sua companhia uma mulher estranha? Isso causou uma certa admiração para aquelas pessoas, porque infelizmente Noemi não voltou bem. E ela respondia, quando as pessoas perguntavam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O seu nome significa agradável, algo bom, evidentemente. Quando ela vivia uma situação boa, quando estava em Belém, que não tinha passado por todos esses problemas e essas dificuldades que ela enfrentou em Moabe,
O seu nome se encaixava diretamente a ela, perfeitamente a ela. A sua vida, o seu modo de viver, enfim. Agora, depois que tudo aconteceu, ela acha que o seu nome não condiz mais com a sua realidade, mas sim, se fosse para comparar agora, para mudar, para ter um nome, este nome seria amargurada. Dizia ela que o Todo-Poderoso tinha feito aquilo para ela, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ela estava atribuindo, entendendo que aquilo tudo que estava acontecendo era coisa do Senhor. O Senhor estava fazendo aquilo para ela. Ela chegou até a deduzir certamente que estava em pecado e que aquilo era uma repreensão da parte do Senhor. A continuação do texto fala assim: Noemi, que quer dizer agradável, enquanto Mara significa amargurada. Este era o sentimento que enchia o coração de Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. A chegada, queridos, de duas mulheres viúvas em Belém deve ter chamado realmente a atenção das pessoas, especialmente daquelas pessoas que conheciam Noemi, que a viram na ocasião de sua partida, estavam vendo Noemi agora na sua volta, no seu retorno. Pessoas que conheceram ela viram como ela partiu, e estão vendo, essas mesmas pessoas estão vendo agora como Noemi está retornando. Noemi agora não é mais aquela pessoa que eles conheceram, ela agora está com sua alma amargurada. E tanto que ela pede para ser chamada de Mara e não de Noemi. Ela retornou à sua cidade sem marido, como eu já falei, sem filhos, sem seus bens. Ela acreditava que tudo aquilo que estava ocorrendo com ela, todo aquele sofrimento, vinha de Deus, vinha do Senhor, como uma forma de punição. Mas Deus estava trabalhando nisso tudo, amados. Deus estava trabalhando em toda essa situação. O Senhor estava acompanhando toda essa situação de Ruth e Noemi, como eu já falei. E elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ou seja, quando a colheita estava começando, estava iniciando aquela colheita. Foi nessa situação que elas chegaram a Belém. Queridos, muitas vezes nós não entendemos os planos, nós não entendemos o projeto de Deus. Mas o Senhor, quando Ele tem projeto, e a gente sabe que Ele tem projetos grandiosos para nós já falamos isso aqui. Não importa o que aconteça, o Senhor permanece firme e fiel no seu propósito. Noemi não entendia isso. Noemi não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia o porquê de tantas perdas. Mas o Senhor tinha um grande projeto através de uma moabita, através de uma jovem que não fazia parte da linhagem de Israel, Ruth. Por quê? Porque essa Ruth, Deus ia abençoar de uma forma tão grande que ela entraria na linhagem de Israel. Ela ia fazer parte da linhagem. E a partir dessa linhagem, então via Jesus, o Salvador. Ela, Ruth,
iria fazer parte da genealogia de Jesus. E se você quiser comparar isso, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, e você vai ler uma sequência a partir do versículo 1, a partir do versículo 1 até o 17, vai estar falando sobre a genealogia de Jesus. E, por exemplo, a partir do versículo 4, na genealogia diz assim: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, essa Rute que nós estamos falando, e Obed gerou Jessé. E aí vai, quando chega lá no versículo 17, esse versículo 17 vai trazer para nós a sequência de gerações, e vai dizer assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abrão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 gerações do exílio até Jesus Cristo. Então você percebe que no versículo de número 5 já aparece Rute fazendo parte dessa linhagem. Ela está em Belém, ela retornou para Belém sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas este retorno fazia parte de um plano e de um projeto do Senhor, para que ali Rute encontrasse alguém, se casasse com esse alguém, e através dessa união ela viesse então fazer parte da genealogia de Jesus. Vou repetir o texto para finalizar o tópico de número 1, da chegada de Rute a Belém. Este era o sentimento que enchia o coração de Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Elas chegaram no início da colheita. Essa chegada, no início da colheita, representa um grande recomeço, um reinício abençoado para Noemi e para Rute. E para que nós saibamos mais alguma coisa, acompanhe o próximo áudio, porque no próximo áudio nós vamos ver Rute atrai a atenção de Boaz. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e que você continue desejoso de aprender mais a palavra do Senhor e buscar sempre sabedoria de Deus, para a glória do nome do Senhor, e que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor.